Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. E vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a grande dor do ser humano, a grande dor da humanidade, que no fundo é não saber quem se é. Essa é a grande dor e que se desdobra em outros tipos que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, que basicamente seriam 8 tipos de dor e que se transformam em sofrimento justamente quando nós esquecemos da nossa origem divina. Essa é a grande dor da humanidade, essa é a nossa grande dor. Nós não lembramos a nossa origem divina, nós não lembramos e não nos damos conta de que somos uma essência espiritual. Nós não nos identificamos com esse elemento que de fato é a nossa verdadeira natureza. E aí, muitas vezes, na maior parte das vezes, nós acabamos nos identificando com coisas que não são a real natureza humana. Nos identificamos com as questões físicas, nos identificamos com as nossas opiniões mentais, com as nossas instabilidades emocionais, com o nosso cansaço ou com a nossa agitação interior. E muitas vezes, claro, a gente acaba se identificando ainda, o que é, digamos assim, pior, com coisas que estão fora, não só fora da nossa atual personalidade, não só fora também da nossa essência divina, mas fora, ou seja, uma posição social, um patrimônio, pessoas, uma organização, seja o que for. Isso é importante, com certeza, isso faz parte da experiência humana, mas ensinam todos os grandes mestres da humanidade que justamente o sofrimento humano surge daí. A gente acaba colocando a nossa identidade, o nosso centro da nossa existência em elementos que começam e terminam. E aí, nós, como seres humanos, vamos ter o sofrimento. Então aqui eu vou trazer os tipos de dor, os tipos de dores, digamos assim, que, como falei, a grande dor da humanidade, e a gente acaba sofrendo por causa disso, é a gente não saber de fato quem nós somos. Nós não nos damos conta de que somos uma raiz espiritual e que é comum a todos os seres. E aí nós temos então essas errôneas identificações que vão gerando sofrimento em nós. Então aqui alguns tipos de dor também que se expressam na nossa experiência humana e que no fundo a maior parte delas, talvez todas, é justamente pela má relação com o desejo. A primeira delas, o primeiro tipo de dor, claro, é no nascimento, porque o nascimento, quando a gente encarna aqui de novo, é uma transição e toda transição é dolorida. Quando nós damos a primeira inspiração, o ar entra nos pulmões e nós sentimos dor e por isso choramos. Logo no nascimento existe uma transição, existe uma dor. Sem falar nos nascimentos que muitas vezes a criança tem que ser reanimada, enfim, às vezes tem problemas, né, no nascimento que também marcam aquilo e ficam no inconsciente daquela pessoa. Então aqui no nascimento nós já experienciamos a dor. Na velhice, que é o segundo tipo, na velhice é a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos chegando já no fim da linha dessa personalidade, que ela tem um apogeu, ela tem o seu ápice ali, 30, 40, 50 anos de idade, e depois, paulatinamente, ela vai, né, como falei aqui, 30, 40, 50, depende de cada pessoa, né? Mas ela vai, então, perdendo a sua validade e essa personalidade ela vai ter que acabar. Mesmo que ela dure 110, 120 ou mais anos, ela nasceu para acabar. Então a velhice, se nós não nos cuidamos, né, se a gente não cuida bem da nossa personalidade, do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa mente, a gente acaba tendo uma velhice naturalmente de dor. E o terceiro tipo, que também nasce por desequilíbrios inconscientes, emocionais, mentais, uma má relação com exercícios físicos ou alimentação, a doença também é um tipo de dor. Mas sempre lembrando, é uma dor. A dor é natural na experiência humana. A dor faz parte, há uma dor mental com preocupações, há uma dor emocional com instabilidades emocionais, há uma dor física quando nós temos um problema físico ou alguma pancada física que nós tenhamos. Então a doença gera dor e naturalmente é um desses tipos, né, de dor, mas que vão se transformando num sofrimento quando nós esquecemos da nossa origem divina e não lembramos de que a dor ela é um veículo para despertar a nossa consciência. E o quarto tipo de dor, que é o da morte.
A morte da atual personalidade que nós estamos vestindo. Então a morte é mais uma transição e toda transição é dolorida. O quinto ponto aqui que trago nesse vídeo: encontrar aqueles elementos que não são desejáveis. Por exemplo, encontrar uma situação que não era do desejo da nossa personalidade. Muitas vezes encontrar uma pessoa que a nossa personalidade não consegue se conectar muito bem. Esse encontrar o que não é desejável também gera dor. Porque se dependesse da nossa personalidade, ela só gostaria de ter coisas prazerosas, coisas favoráveis, coisas agradáveis. Porém, a experiência humana não é assim. O sexto ponto que eu trago aqui nesse vídeo: não ser capaz de conservar o que é desejável. E no fundo, tudo que a gente chama de nosso, né? O meu carro, o meu apartamento, o meu esposo, a minha esposa, o meu patrimônio, tudo que a gente usa esse termo meu, no fundo, não é nosso. No fundo, não é. E aí, justamente, essa excessiva identificação também com elementos que sim são importantes na vida humana, mas que não fazem parte do imortal, do eterno, essa identificação com esses elementos gera sofrimento no ser humano. Então, não ser capaz de conservar aquilo que é desejável, isso acontece por quê? Porque as coisas são temporárias. Então, sim, nós vamos ter que desfrutar, viver, aproveitar, vivermos no presente, vivermos no agora a todo momento, para que cada experiência humana seja profunda e que quando algo tem que ser, digamos assim, deixado, algo sai da nossa vida por algum motivo, isso não gere sofrimento em nós. O sétimo ponto que eu trago aqui: não conseguir o que nós desejamos. Então sim, nós temos desejos, nós temos metas, nós temos sonhos, mas nós temos que cuidar para não gerar expectativas demasiadas. Porque expectativas demasiadas geram ansiedade. E a ansiedade é um tipo de dor. E a ansiedade, esse oitavo ponto que trago aqui, essa angústia no cotidiano, que claro, pode ter razões conectadas com o futuro, uma demasiada conexão com o futuro, expectativas demasiadas, desejos demasiados, mas muitas vezes as raízes da nossa ansiedade podem estar no passado também. Coisas mal assimiladas, resignificadas da gestação, elementos mal resignificados e assimilados da infância, coisas que estão no inconsciente, mágoas, rancores, medos, inseguranças. Então a ansiedade ela pode ter várias fontes, mas no fundo sempre é dessa projeção e uma identificação demasiada ou com o passado ou com o futuro. Então o objetivo desse vídeo aqui é falar sobre isso, de que de fato o que depende de nós, qual é o sentido da vida humana, qual é o sentido de estarmos aqui nessa experiência humana. O sentido é justamente nos aproximarmos da nossa essência, nos aproximarmos de nós mesmos, nos aproximarmos do eu sou, ou como falam os primitivos cristãos, se aproximar do Christus interior, ou como falavam os budistas, se aproximar do Buda interior. Isso não é um lugar, isso não é uma conexão física, é um estado de consciência que cada um de nós vai ter que se dar conta em algum momento. E esses 8 tipos de dores aqui, de sofrimentos que abordei nesse vídeo, eu me baseei num livro chamado As 4 Nobres Verdades do Budismo. E claro, me baseei nesse livro, mas fui pegando outros elementos também que já tenho estudado, tenho vivenciado, enfim. Não sou budista, não é isso. Considero que sim, os ensinamentos do budismo são muito relevantes e toda a humanidade poderia colocar em prática, com certeza. Mas resolvi então trazer aqui esses elementos para esse vídeo para falar sobre essa grande dor da humanidade, que é esse esquecimento de quem nós somos de fato. Espero que tenha contribuído, espero que possa ter aí feito algumas reflexões importantes e desejo um excelente dia a todos. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Como sempre, um fraterno abraço a todos vocês.